Olá, tudo bem? Uma coisa que a gente sempre, quando está trabalhando no mercado, a gente quer saber o que vai acontecer no futuro, como que esse mercado será ali nos próximos anos. E é justamente sobre isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo, o futuro do franchise. Então, o que é muito interessante? Como a gente está no dia a dia, está nas trincheiras, está no campo de batalha com franqueadores, com franqueados, com as redes de franquias, a gente vai percebendo algumas movimentações do que deve acontecer no futuro. E vendo não só o que está acontecendo aqui, mas também pegando insights, informações do que está acontecendo lá fora, que é alguns países que são muito fortes no franchise, como os Estados Unidos. A gente vai caminhando muito par a par com os Estados Unidos, então às vezes o que acontece lá a gente já vai vislumbrando que é uma tendência de acontecer por aqui também. Então, fazendo assim um apanhado de tudo isso, a gente consegue chegar a algumas conclusões do que deve ser o franchise aí do futuro. E o que é interessante, que eu tive recentemente a oportunidade aí de conversar com o André Friedheim, que é o atual presidente da ABF, e ele compactou, ele consolidou ali as tendências do franchising para o futuro na visão dele, e fiquei extremamente feliz de ver que está totalmente convergindo com o que eu penso. Então não é uma forma de dizer cravado que vai acontecer isso, mas sim, diante do que ele vê, do que eu vejo, do que outras pessoas veem, claro, a gente vai conversando nesse ambiente do franchising, é uma tendência de possibilidade do que vai acontecer, e eu estou acreditando muito nesse caminho. Então são 5 grandes pontos, tá? Apesar de eu concordar totalmente com eles, esse mérito de consolidar em 5 grandes pontos foi do André, então já fica aqui também o agradecimento e dando os devidos créditos aí, por essa lista tão forte e tão concisa que reflete, acho que, todo um pensamento do mercado do franchise. Então vamos lá, vamos o primeiro ponto, que eu acho que talvez seja um dos pontos até mais polêmicos, mais complexos, e que eu gosto bastante, que chama muita atenção, que eu vejo que isso aqui não tá muita gente falando sobre isso, mas é uma das minhas apostas aí para o futuro do franchising, é o modelo pay-per-use. O que significa isso? Você paga para usar. Então, da onde que vem? Vem a questão de você ter franqueados em situações muito distintas. Às vezes você pode ter um franqueado que já tem experiência naquele segmento, ou já tem experiência na parte comercial, já tem experiência com a logística, já tem conhecimento, já tem bagagem, já tem outras unidades, e um franqueado às vezes totalmente cru, que não sabe nada. Então, claro que a tua demanda de trabalho vai ser muito diferente para um e para outro. Às vezes o teu apoio até no dia a dia, de orientação, de suporte, de consultoria, vai ser muito diferente de um para outro. E mesmo esse que começou precisando de muita coisa, vai chegar um momento que ele já vai ter aprendido, vai ter desenvolvido bem, e ele vai precisar muito menos. Então, assim, eu tenho até um outro vídeo que eu falo, que a justiça é você tratar os franqueados diferentes de maneira desigual, porque é assim que a gente faz a coisa acontecer de uma forma positiva. A gente teria aí o desdobramento desse conceito de tratar os franqueados de maneira diferente, porque sim, isso é uma realidade, é uma necessidade, muitas boas redes estão fazendo isso e tem que fazer mesmo, é cobrar de maneira diferente quem dá um tratamento diferente. Então aquele que consome mais tempo, mais energia, mais consultoria, mais ferramenta, ele está demandando mais, e assim ele teria um valor para pagar para a franqueadora maior, enquanto que aquele que precisa pouco, ele vai pagar menos para a franqueadora. Puxa, mas aquele que precisa pouco, por que ele continua sendo franqueado? Aqueles grandes pilares que eu sempre defendo, A força da rede, a força da marca, o acesso a fornecedores, a inovação que a franqueadora está fazendo. Então tem um monte de vantagens, de serviços, de benefícios de participar de uma rede de franquias que não é diretamente ali o serviço da consultoria de campo, o que no nosso caso, no nosso método é a consultoria de sucesso do franqueado. Então, sim, faz muito sentido, tá? Na visão de futuro, pensando nesse equilíbrio, de que quem consome mais paga mais. Normalmente a gente gosta disso, o ser humano gosta disso, Quando a gente vai num restaurante por quilo, que são tão disseminados, é porque a gente, puxa, se eu vou consumir menos eu pago mais, se eu vou consumir mais eu pago mais. E é o mesmo conceito aplicado para franquia. Hoje, normalmente não é assim, É um valor de royalties e aquele valor vai para todo mundo. Então, se a gente tiver essa diferença em que você vai optando
pelos serviços, e você pode até desdobrar, aqui ter mais serviços do que já são oferecidos hoje. Ah, eu quero aqui alguém que faça a administração financeira da minha unidade. Então, você paga mais por isso. Não, eu sou bom para fazer isso, não preciso, você não paga. Ah, eu queria alguém para fazer, tem algumas redes que estão fazendo isso de uma forma muito boa, para fazer captação de clientes para minha unidade, fazer o marketing digital para minha unidade. Tem empresa boa já, franquia boa fazendo isso, né? Então, e já nesse formato, em que os franqueados que querem contratar esse serviço, eles pagam por isso. Eles teriam talvez que fazer sozinho e ter dificuldade para executar, ou contratar uma outra agência, uma outra empresa terceira, ele pode contratar todo esse pacote de serviço da franqueadora. Esse é o grande ponto de grande tendência, que mais assim é diferente do que a gente está vendo hoje. Então, o sistema Pay-Per-Use. Anota aí essas tendências para daqui, não é ano que vem ainda, mas para daqui 3, 4, 5 anos você me cobrar e falar, pô, o que o Erno falou lá, agora tá todo mundo fazendo desse jeito. O segundo ponto é a horizontalização da gestão de redes de franquia. Então esse é um movimento que é mais fácil a gente acertar porque já está acontecendo. A gente já via isso, né? Nas franquias antigamente era assim, a franqueadora falou, todo mundo segue, é ordem e acabou. E cada vez mais está tendo a participação dos franqueados na tomada de decisão até estratégica da franqueadora, né? Através de conselhos de franqueados, através de vários esforços para ouvir a opinião dos franqueados, para que eles possam participar, contribuir, troca de um franqueado ajudando o outro, um franqueado treinando o outro, então isso vai ficando cada vez mais forte. E se a gente tem tanta voz do franqueado, um franqueado apoiando o outro, a gente tira de ter aquela estrutura tão vertical que é o franqueador aqui, os franqueados para baixo, e a gente tem uma coisa mais horizontal em que o franqueador está aqui coordenando, organizando, liderando, mas tem uma participação muito grande dos franqueados também. Isso, veja só que é uma coisa que eu sempre tenho postado nos meus stories no Instagram, que é uma visão, né, já virou meu lema e lema aqui do pessoal que é meu aluno, que é meu cliente, que assim, a gente padroniza o que é essencial para a marca e flexibiliza o que é essencial para o resultado do franqueado. Então é isso, aquela ideia de que franquia é padrão 100% já não é mais assim. Então nessa dinâmica do franchising a gente vai flexibilizando para que o franqueado tenha sucesso sem prejudicar nada a imagem e a essência da marca. Isso tem tudo a ver com a horizontalização da gestão de redes de franquia, que é a segunda grande tendência que a gente vê aí no futuro, no franchising do amanhã. Um outro ponto que eu já venho comentando, já fiz outros vídeos sobre isso também, que é a questão dos multifranqueados. Então, o terceiro ponto, grande tendência, é o fortalecimento cada vez maior dos multifranqueados. Já existem eventos, né? Tem um grande evento que, se não me engano, é sempre em Chicago que acontece, que é o evento de multifranqueados dos Estados Unidos, em que se reúne como que é essa figura do multifranqueado, que é aquele franqueado que tem muitas unidades. Pode ser muitas unidades de uma mesma rede, ou pode ser até muitas unidades de redes diferentes, né? E o que acontece? Para franqueador é boa essa figura do multifranqueado, porque é um cara que normalmente ele vai ter uma gestão já mais profissional do seu negócio. Imagina isso, né? De um exemplo bem grosseiro. Você tem 100 unidades franqueadas e você tem 100 franqueados. Imagina você ter que, né, atender as demandas da necessidade de 100 franqueados. Se você tiver aí nessa tua rede de 100 franqueados, na verdade cada um tem 20 unidades. Então, em vez de 100, você vai ter 5 franqueados. É muito mais fácil de você gerenciar, organizar, se relacionar com esses franqueados. Claro que tem a preocupação dos franqueadores, puxa, mas esses caras vão ter muita força na minha rede. Sim, mas a gente tem que ter um modelo de negócio que saiba, né, gerenciar e controlar e mesmo assim fazer a diferença como franqueador, porque aquela coisa, não, eu quero franqueado que é fraquinho, entre aspas, né, na gestão, na operação, porque daí ele fica bem submisso às minhas regras. Isso aí também já não tem mais sentido, tá? Na minha visão do franchising, não é isso que a gente vai buscar, não é isso que a gente quer para as nossas redes. A gente quer excelentes franqueados, que eles tenham muitas unidades e assim eles têm uma gestão profissional, um desempenho extraordinário, que daí você começa a ter uma otimização, né? Você pode ter um bom gestor financeiro para cuidar de 10, 15, 20 unidades desse multifranqueado, né? Ele vai ter esse gestor. Ele consegue ter um gestor de marketing, um gestor de RH, sendo que se ele tiver 1 ou 2 unidades, possivelmente a conta não fecha, não dá para ele ter uma equipe de gestão. E quando ele é multi, dá. Isso é uma coisa que a gente vê muito forte. Então, pegando o mercado americano, tem multifranqueados que recebem aportes de fundos de investimento, né? Não a franqueadora recebendo aporte, mas sim
franqueados, multifranqueados. A gente está falando de franqueados que têm 100 unidades, 200 unidades. E normalmente não é o caso de uma pessoa, um franqueado é um grupo, né, que administra 100 unidades de determinada marca. Lá sempre os números são muito grandes, né? Então, fala, puxa, mas muitas redes aqui no Brasil não tem ainda 100 unidades? Sim, mas lá a gente está falando de redes com 700, 800, 1.000, 2.000 unidades. Então, o cara lá que tem 100 unidades, ele é forte, ele é grande, né? E ele compõe todo esse volume de unidades de uma franqueadora. Então, é um modelo muito legal, uma tendência grande de fortalecimento. Então, a gente tem visto isso acontecer, um incentivo às franqueadoras a que os franqueados tenham mais unidades e franqueados bons querendo sim ter mais unidades, né, para que o negócio realmente faça sentido financeiramente como um negócio, um projeto de vida. Esse então é o nosso terceiro ponto de grande tendência do franchising do amanhã. Quarto ponto, a internacionalização, tá, de franquias. Agora eu vou falar internacionalização de franquias brasileiras. É um desafio grande e a gente tem assim, o Brasil é muito grande, então a gente tem muito para crescer no Brasil. Então, às vezes, a nossa internacionalização a gente fica meio ainda deixando um pouco de lado. Muitas redes já tentaram internacionalizar e acabaram não tendo muito sucesso, então isso, deixa um pé atrás. Mas é uma coisa que a gente, pensando no franchising do futuro, a gente tem que estar com essa internacionalização no radar para a gente conseguir avançar e conseguir crescer. E o franchising brasileiro é um franchising muito forte, muito pujante, né? A gente tem condições de fazer isso. E o que é interessante, qual que é a inspiração, a referência aqui que esse negócio de internacionalização funciona bem? No mercado americano, dados do último ano, se pegar as 200 maiores redes de franquias americanas, elas tiveram um crescimento aí de 11.900 unidades, tá? Então, todas essas 200, elas abriram aí 11.900 unidades. E a gente vai ver quantas dessas são no mercado americano, quantas dessas são no mercado externo. Apenas 900 dentro dos Estados Unidos e 11.000 fora. Tá? Então, o que a gente vê? Eles estão vendo que já, né, o mercado americano é mais difícil de crescer, já está meio apertado. Então, eles estão crescendo muito para fora do mercado americano e crescendo de uma maneira gigante, que 10 vezes mais unidades fora do que dentro do solo americano. Então isso também já é um indicativo que a internacionalização é legal, mas o mercado americano também é um mercado difícil, que está difícil até para eles lá, imagina para a gente entrar. Não que não possa, sim, mas é a gente pensar em internacionalização, às vezes muito forte, a América Latina, né, tem aqui o Brasil, possivelmente no franchising, né, seja o país mais forte de toda a América Latina, mais maduro, mais consistente. Então, puxa, por que não a gente avançar bastante? Tem redes que estão fazendo justamente esse movimento. Então, a gente pensar essa internalização aqui pela nossa região pode ser um grande caminho e depois sim crescer para o restante do mundo e brigando, né, com os americanos pela essa conquista de espaço, conquista de territórios aí, brincando, né, com o jogo do War. Então a gente lá vamos conquistar aí os territórios também fora do país. Talvez a boa estratégia nossa seja aqui pela América Latina. E o quinto ponto de tendência do franchising de futuro, eu vou aqui passar mais rapidinho, porque eu tenho um outro vídeo que fala especificamente disso. É um vídeo que eu já tinha feito antes, desse aqui, depois nessa conversa, vi, realmente está convergindo muito, que é a questão específica de formatos de negócio, né? Então, se hoje com a internet, com aplicativos, com a mudança de comportamento do consumidor devido à pandemia, tecnologia, economia, o ponto físico, a loja física naquele ponto de rua de grande fluxo, ele fica cada vez menos relevante, o território físico fica cada vez menos relevante e a gente vai tendo uma mudança de formatos de negócio mais enxutos, mais focados na negociação via internet, mais focados em locais, estruturas em lojas pequenas, em pontos estratégicos, em novos formatos, franquias dentro de estações de metrô, dentro de hospitais, dentro de escolas, então, e sendo aquelas estruturas que é uma portinha com um funcionário, então isso tem muito a ver. Então, daí a gente desdobra aqui Dark Kitchens, Dark Store, e é o tema que eu aprofundo aí no outro vídeo. Então, se você não viu, procura aí pelo meu nome, formatos, tendência de formato de franquia, que você vai encontrar esse conteúdo que é a nossa quinta grande tendência do franchising do amanhã aí, beleza? Então, aqui você está tendo assim a possibilidade de dar um
um mergulho assim no que deve acontecer no futuro. Claro que não é cravado, não é uma bola de cristal, mas é uma grande tendência de que isso aconteça. Então, se você está planejando o crescimento da tua rede, está planejando a sua franqueadora, está pensando no crescimento da sua rede, leve em conta esses 5 pontos, que eles com certeza vão te ajudar no teu planejamento e na execução desse planejamento aí nos próximos anos. Então, se você gostou, deixa aí seu comentário, se tiver mais perguntas, deixa aí, eu sempre gosto de saber o que você está acompanhando, o que você está pensando, que outros assuntos você quer ouvir aqui no nosso conteúdo em vídeo, e até o próximo.